O que aconteceu em Atlanta parecia roteiro de filme. De um lado, a Espanha, uma das seleções mais fortes do mundo, cercada de expectativa, apontada por muita gente como candidata real ao título e entrando em campo com aquele peso de quem tem elenco, camisa técnica e obrigação de vencer. Do outro lado, Cabo Verde, uma seleção estreante em Copas do Mundo, carregando o sonho de um país inteiro e tentando provar que em Copa, ninguém entra em campo só para cumprir tabela. E o resultado foi daqueles que fazem o torcedor parar, olhar duas vezes para o placar e pensar: isso é exatamente por isso que a Copa do Mundo é diferente de qualquer outro torneio. Espanha 0, Cabo Verde 0. Um empate sem gols, mas com cara de vitória histórica para os cabo-verdianos. E no centro dessa história apareceu um nome que virou personagem principal do dia: Vozinha. O goleiro de 40 anos foi o grande destaque da partida. Em uma estreia de Copa do Mundo que já seria especial por si só, ele transformou uma tarde de pressão espanhola em uma atuação gigante. A Espanha atacou, tentou, rondou a área, buscou espaços, acelerou em alguns momentos, empurrou Cabo Verde para trás, mas encontrou uma muralha no gol. E essa muralha tinha nome, experiência, frieza e uma história que emocionou muita gente. A primeira coisa que precisa ser entendida é o tamanho desse empate. Para a Espanha, não vencer uma estreante causa barulho. Não é apenas perder 2 pontos. É começar a Copa com uma dúvida, com uma cobrança, com a sensação de que algo não funcionou. Para Cabo Verde, empatar com uma seleção desse peso é muito mais do que um ponto na tabela. É um recado para o mundo. É dizer: nós chegamos, nós competimos, nós resistimos e nós não estamos aqui por acaso. E quando uma seleção estreante segura uma favorita em uma Copa do Mundo, a história não fica só no placar. Ela fica nos detalhes. Fica na defesa que se multiplica. Fica no goleiro que salta de um lado para o outro. Fica no jogador que corta uma bola quase em cima da linha. Fica no torcedor que comemora um desarme como se fosse gol. Fica na emoção de quem esperou a vida inteira para ver seu país naquele palco. Cabo Verde soube exatamente o tipo de jogo que precisava fazer. Não dava para enfrentar a Espanha como se fosse uma partida aberta de trocação, deixando espaço para os espanhóis pensarem, tabelarem e entrarem pelo meio. A estratégia era resistir, fechar caminhos, manter concentração absoluta e tentar sobreviver aos momentos de pressão. Pode parecer simples falando, mas dentro de uma Copa do Mundo, contra uma seleção tecnicamente superior, isso exige uma disciplina enorme. A Espanha teve a bola, teve volume, teve mais controle, mas controle não ganha jogo sozinho. A bola precisava entrar. E foi aí que Vozinha virou o protagonista. Toda vez que parecia que o gol espanhol estava amadurecendo, ele aparecia. Com defesa segura, com posicionamento, com reflexo, com liderança. Um goleiro experiente entende o jogo de uma forma diferente. Ele não depende apenas do salto espetacular. Ele antecipa, orienta, organiza a linha defensiva e transmite confiança para todo mundo. E isso muda completamente o comportamento de uma equipe. Quando os zagueiros percebem que o goleiro está em um dia inspirado, eles ganham coragem. Quando o goleiro pega a primeira bola difícil, a segunda, a terceira, o time começa a acreditar. E quando o time acredita, a favorita começa a sentir a pressão inversa. A Espanha passa a pensar: será que hoje não vai entrar? Será que estamos deixando escapar uma estreia que parecia controlada? Esse é o ponto mais perigoso para uma grande seleção em Copa do Mundo. O tempo passa, o gol não vem, a ansiedade aumenta e o jogo começa a ficar emocional. A cada defesa de Vozinha, Cabo Verde crescia um pouco mais. A cada erro espanhol, a confiança dos cabo-verdianos subia. E do outro lado, a Espanha começava a sentir o peso de não transformar superioridade em vantagem. E não foi só uma questão individual. Vozinha brilhou, mas Cabo Verde também mostrou uma organização coletiva muito forte. O time aceitou sofrer, mas não se desesperou. Aceitou defender baixo, mas sem virar bagunça. Aceitou que a Espanha teria a posse, mas tentou impedir que essa posse virasse finalizações limpas o tempo todo. Em Copa, sobreviver também é competir. E Cabo Verde competiu com alma, com inteligência e com uma entrega impressionante. A imagem mais forte desse empate talvez seja justamente a emoção do goleiro depois do jogo. Não era apenas um atleta satisfeito com uma boa atuação. Era alguém vivendo um sonho antigo, carregando o nome de um país pequeno no mapa, mas enorme naquele momento. Para muita gente, esse tipo de cena é o que faz a Copa ser tão especial. Porque a competição não é feita apenas pelos campeões. Ela também é feita pelos personagens que surgem do nada para desafiar a lógica. E Vozinha virou esse personagem. Aos 40 anos, em uma estreia histórica de Cabo Verde em Copas, ele não apenas jogou bem, ele virou símbolo.
símbolo de resistência, de experiência, de sonho cumprido. E quando um goleiro de uma seleção estreante segura uma favorita em um jogo de Copa, isso ultrapassa o resultado. Vira memória. Agora, olhando para a Espanha, a situação muda de figura. O empate não elimina ninguém, não significa crise automática, mas acende um alerta. Uma seleção que entra como candidata precisa vencer jogos assim. Precisa transformar domínio em gol. Precisa mostrar repertório quando enfrenta um bloco defensivo fechado. E se não consegue, a pressão vem rápido. Em Copa do Mundo não existe muito tempo para corrigir rota. Cada rodada pesa demais. A pergunta que fica para os espanhóis é simples. Foi apenas um tropeço de estreia ou existe algo mais preocupante? Faltou intensidade? Faltou criatividade? Faltou presença na área? Faltou calma na hora de finalizar? A resposta vai aparecer nos próximos jogos. Mas uma coisa é certa, depois desse 0-0, os adversários vão olhar para a Espanha com menos medo. E vão olhar para Cabo Verde com muito mais respeito. Esse empate também mexe com o grupo. Quando uma favorita não vence na estreia, a chave fica mais aberta. A segunda rodada ganha um peso enorme, porque a Espanha passa a precisar de resposta. Já Cabo Verde ganha moral, ganha confiança e ganha uma coisa que vale muito em torneio curto: a sensação de que pode competir. Às vezes, um ponto muda o ambiente inteiro de uma seleção. E para o torcedor neutro, esse foi um daqueles jogos que lembram que futebol não é matemática. No papel, a Espanha era superior. No ranking, no elenco, na tradição e na expectativa, a vantagem era espanhola. Mas dentro de campo existe detalhe, existe emocional, existe atuação individual fora da curva, existe estratégia bem executada. E existe um goleiro inspirado no dia certo. É por isso que a história de Vozinha chama tanta atenção. Porque ela junta tudo que o futebol gosta de contar. O veterano que chega ao maior palco, a seleção estreante enfrentando uma potência, o favorito travado, o empate comemorado como vitória e um país inteiro se vendo representado em cada defesa. Talvez muita gente tenha ligado a televisão esperando uma vitória tranquila da Espanha. Talvez muita gente tenha começado o jogo sem saber quase nada sobre Cabo Verde, mas terminou sabendo quem é Vozinha. Terminou entendendo que Cabo Verde não está na Copa apenas para participar. Terminou vendo que uma estreia mundial pode ser gigantesca mesmo sem gol. E esse é o detalhe mais bonito. O jogo terminou 0-0, mas esteve longe de ser vazio. Para a Espanha foi um placar incômodo. Para Cabo Verde foi um capítulo histórico. Para a Vozinha foi o tipo de noite que um jogador guarda para sempre. E para a Copa foi mais uma prova de que o favoritismo pode até entrar em campo, mas não joga sozinho. A partir de agora a cobrança sobre a Espanha aumenta. O time vai precisar reagir, mostrar força, corrigir a finalização e provar que o tropeço foi apenas um acidente de percurso. Já Cabo Verde ganhou algo que não aparece em estatísticas simples: respeito mundial. Depois de segurar uma das favoritas, ninguém pode tratar essa seleção como uma equipe qualquer. E fica a pergunta para os próximos jogos: será que esse empate foi apenas uma surpresa isolada ou o começo de uma campanha histórica de Cabo Verde? Será que a Espanha vai acordar depois do susto ou essa dificuldade contra defesas fechadas pode virar um problema maior? A Copa está apenas começando, mas já entregou uma daquelas histórias que fazem o mundo inteiro comentar. Porque no fim das contas a manchete poderia ser sobre a Espanha tropeçando. Poderia ser sobre uma favorita que não conseguiu vencer. Mas a imagem que fica é outra. Vozinha de luvas, Cabo Verde resistindo, a torcida acreditando em um empate que valeu como vitória. E é esse tipo de história que transforma a Copa do Mundo em algo único. Não é só sobre quem levanta a taça no final. É também sobre quem desafia o impossível no caminho. Cabo Verde desafiou. Vozinha brilhou. E a Espanha sentiu na pele que em Copa do Mundo, não existe jogo ganho antes da bola rolar. Se você quer continuar acompanhando as principais histórias da Copa, as zebras, os bastidores, os craques, as seleções favoritas e os personagens que aparecem para mudar o rumo do torneio, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Esse empate foi mérito total de Cabo Verde ou a Espanha decepcionou mais do que deveria?